Muito bem, gente. Então, olha só. Responde uma pergunta para mim. Continuando aquela história que eu falei que você recebeu o carnê de IPTU, que aumentou de 1.000 para 5.000 de um ano para o outro, o que o particular fez? Foi lá reclamar na prefeitura e aí resolveu na prefeitura? Resolveu. Eles voltaram atrás, maravilha, autotutela. Não resolveram, falaram que era aquele valor mesmo. O que você fez? Foi a juízo, ingressou com a ação, o juiz decidiu que era ilegal, mandou anular, né? Princípio da tutela. Beleza. Pergunta agora é outra. Quando chega o carnê do IPTU e você verifica, você acha que é abusivo, você pode pegar, como é que é 5.000 reais? Isso é um abuso. Vou processar a prefeitura. Você pode ingressar com uma ação judicial em face da prefeitura sem antes tentar resolver o assunto administrativamente? Resposta: sim. Você é obrigado a percorrer a via administrativa para tentar resolver e em caso de não obter sucesso, aí sim para o judiciário, você é obrigado a percorrer a via administrativa? Não. E se no seu município for aprovada uma lei municipal número tal, os questionamentos com relação a valores de IPTU só poderão ser levados a juízo depois de discutidos a via administrativa. Se houver essa lei municipal no seu município, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional, porque no teu município tem essa lei. Então, de acordo com a lei, você pode pegar o carnê de IPTU e ir direto a juízo sem reclamar administrativamente? Não. Então essa lei está te afastando do judiciário. Mesmo que não esteja te afastando de forma definitiva, que ao final você poderia ir para o judiciário, mas está me afastando no primeiro momento. Eu não quero reclamar administrativamente, eu quero ir para a justiça. Eu quero ir para a justiça, inclusive, porque em juízo, eu além de reclamar do valor do IPTU, eu vou processar a prefeitura por danos morais. Porque quando eu vi aquele valor ali, de 1.000 para 5.000 reais, aquilo ali me abalou psicologicamente, né? Eu entrei em estado de depressão profundo e aquilo ali, por causa daquilo, eu perdi até o emprego. Eu achei que eu ia ter que pagar o valor de 5.000 reais de coisa que eu não tinha. Aquilo ali, cara, me causou um transtorno imenso. Eu tenho uma empresa, eu não fui trabalhar, perdi vários contratos por causa daquilo. Você pode alegar isso? Pode. Você vai ganhar? Não sei. Depende do teu advogado, depende de como é que você vai fundamentar isso, como é que você vai comprovar se realmente você teve prejuízo ou não, se isso realmente foi devido ao ato da administração ou não. É possível sim obter essa indenização, hein? Mas enfim, não estou falando se você vai ganhar ou não, a gente vai tratar disso lá na frente quando eu falar de responsabilidade civil do Estado. Mas quero ingressar com uma ação judicial. A lei municipal não deixa, fala que eu tenho que tentar resolver administrativamente. Essa lei está me afastando do judiciário, essa lei é inconstitucional, está na Constituição Federal. A lei não excluirá de apreciação pelo judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão, né, a direito. A lei não pode excluir de apreciação para o judiciário, não. Essa lei é inconstitucional. Então, não se pode exigir que o particular tenha que percorrer a via administrativa. Isso está na Constituição Federal. Existe exceção? Existe. Uma. Que, obviamente, só pode estar prevista na própria Constituição Federal. Entende o seguinte, gente. Está aqui, né? A Constituição Federal está lá em cima, a lei está aqui embaixo. A lei não pode ferir a Constituição. Então, se é a Constituição Federal que fala que não se pode impedir uma pessoa de ir ao judiciário, se é a Constituição que fala que não se pode condicionar a via administrativa, não é uma lei que vai falar isso. Se houver exceção, essa exceção só pode estar na própria Constituição Federal. Isso acontece em uma hipótese: matéria desportiva. Pega a tua Constituição Federal, vai lá no final da Constituição onde fala do desporto
e você vai ver que está escrito lá o quê? Matéria desportiva só pode ser contestada em juízo depois de percorrida a via administrativa. A via administrativa aí é o Tribunal de Justiça Desportiva. Para não ter problema, TJD e STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não é órgão do Poder Judiciário, hein? O Tribunal de Justiça Desportiva é um tribunal, entre aspas, é um tribunal administrativo. É a administração que está julgando, entre aspas, aquela situação ali. Então aí sim, existe uma meia exceção. Você é obrigado a reclamar no TJD, STJD administrativamente, antes de ir para o judiciário. Se você perder, aí sim você pode ir para o judiciário. Então, é uma meia exceção, porque não impede lá no final que você vá ao judiciário. Isso não tem exceção nenhuma. Nada pode te impedir de, ao final, ir para o judiciário. Essa é uma meia exceção, porque condiciona a via administrativa. Tá legal? Já houve exemplos disso daí. Casos passados. Há anos atrás, quem acompanha futebol deve lembrar do caso do Gama, que há anos atrás o Gama foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, e aí o Gama foi lá e entrou na justiça comum. Quando chegou lá a ação, o juiz indeferiu e disse, olha só, essa matéria desportiva, você precisa resolver isso na via administrativa. O Gama foi lá e entrou com um pedido lá junto ao TJD, o TJD indeferiu o pedido, manteve o rebaixamento, ele recorreu ao STJD, o STJD indeferiu, manteve o rebaixamento do Gama, aí o Gama foi a juízo. Agora mostrou, olha só, já reclamei lá e não tive sucesso. Agora eu quero entrar com a ação. O judiciário, ok, agora já provou que vamos olhar a situação. Os juízes verificaram e entenderam que o rebaixamento do Gama era ilegal e determinaram que o Gama voltasse à primeira divisão. Aconteceu isso? Aconteceu. Exatamente isso. Certo? Beleza. Então, é o princípio da inafastabilidade do controle judicial. Cuidado com o seguinte, hein? Olha aqui. Olha só. Anota aí. Sistemas administrativos. De vez em quando aparece no edital, né? Sistemas administrativos são isso aqui. Sistemas de jurisdição. O que é o sistema de jurisdição única? Diz que olha só. Sistema de jurisdição única significa o seguinte: por esse sistema, somente, unicamente, o Poder Judiciário pode julgar em grau definitivo qualquer matéria, seja matéria administrativa, ou seja, matéria que tenha relação com a administração, sejam outras matérias quaisquer que não estejam relacionadas à administração, né, matérias no âmbito privado,
seja matéria administrativa, seja matéria privada, qualquer assunto só pode ser decidido de forma definitiva pelo Poder Judiciário. É a última palavra. Esse é o sistema inglês. E é o sistema que é adotado no Brasil. Sistema inglês, sistema de jurisdição única, sistema de jurisdição una. Por quê? No Brasil, o que for matéria administrativa, você pode tentar resolver administrativamente? Pode, é uma faculdade, não é obrigatório, né? Salvo no caso da justiça desportiva, né? Porque aí obriga a via administrativa. Nas outras hipóteses todas, você pode, se quiser, é uma faculdade do particular, tentar resolver administrativamente. Mas, em último caso também, você perdendo, em todos os casos, incluindo a matéria desportiva, você pode ir ao judiciário. Então, você não pode ser impedido de ir ao judiciário, porque qualquer matéria só é decidida pelo judiciário. O que é o sistema do contencioso administrativo? É o sistema francês, que é adotado na França. Lá na França, as matérias administrativas, elas são julgadas pela própria administração pública de forma definitiva. Então, lá você não pode levar esse assunto ao Poder Judiciário. Só as outras matérias que não tenham a ver com administração é que são levadas ao Poder Judiciário. Ou seja, se você quiser contestar uma cobrança de um imposto lá na França, você reclama administrativamente. Existem os tribunais administrativos, integrantes da administração pública, né? Não é Poder Judiciário. Você reclama, eles vão verificar e vão decidir. Você tem razão ou não tem razão. E depois dessa decisão, você pode ir ao judiciário? Não, não pode. Está decidido, acabou. Então, lá na França, qual é a vantagem desse sistema? Que desafoga o judiciário. Porque aqui no Brasil, a gente vê o quê? O particular, eu vejo muito isso. Eu vou lá, autuo um contribuinte, né, administração, auto de infração, o contribuinte vai, reclama administrativamente. Perde administrativamente, recorre até 3 instâncias administrativas. Utiliza toda a máquina administrativa e aí chega no último grau administrativo, é mantida. Vamos supor que se o auto estiver errado, a administração está errado o auto de infração, tem que diminuir isso. Ou então está mantido o auto de infração. Depois que percorre toda a via administrativa e o auto de infração é mantido, ele ingressa no judiciário. Na primeira instância do judiciário. Perde, recorre, dependendo da matéria, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Esse contribuinte, ele utiliza toda a via administrativa e toda a via judiciária. Então, a vantagem disso aqui é que desafoga o Poder Judiciário. Agora, para que isso seja admitido, na França admite-se isso, porque na França eles confiam no julgamento administrativo. Aqui no Brasil, entende-se que o julgamento administrativo, pela própria administração, não é isento, né? Porque a administração quer receber o valor do auto de infração, então muitos acham que a administração vai julgar aquilo com parcialidade, não vai dar nunca razão ao particular, porque quer mais é receber o valor do auto de infração. Não vou nem dizer o que eu acho, né? Para não, já que eu trabalho no fisco, né? Eu dizer que o julgamento administrativo é completamente imparcial, também não vai ter nenhum valor para você, porque você vai achar que eu sou parcial, né? Então, não interessa a minha opinião. Mas, enfim, é o sistema do contencioso administrativo. E então, a questão é a seguinte, puxa uma setinha aí, contencioso administrativo, e aí bota definição. O que então o que é o contencioso administrativo então? É uma decisão administrativa
irreformável. Uma decisão administrativa imodificável. Essa decisão, ela não pode nem ser levada ao judiciário. Ok? Então, é uma decisão, né, entre aspas, uma decisão transitada em julgado. Por que eu estou falando entre aspas? Porque a gente sabe que a decisão transitada em julgado é aquela definitiva. As decisões só transitam em julgado, como eu estou dizendo, no judiciário. Nenhuma decisão transita em julgado administrativamente. Ou seja, volta e meia aparece em algum lugar, o particular recorreu administrativamente, agora a decisão administrativa é definitiva. Ok, decisão administrativa definitiva no âmbito administrativo. No âmbito administrativo não cabe mais recurso para lugar nenhum. O que não quer dizer que o particular não possa reclamar em juízo contra aquilo ali, hein? Certo? Então, beleza. Sendo assim, então, a gente acabou de falar no princípio da inafastabilidade do controle judicial. E aí, vamos ver o princípio da continuidade do serviço público. O que significa isso, gente? Significa exatamente o que está escrito, né? Não precisa nem explicar. O serviço público, ele tem que ser contínuo. O particular, o cidadão, tem direito a serviço público contínuo, com regularidade, sem paralisações. Não pode ter saúde num dia, saúde pública num dia, no dia seguinte não ter. O particular não pode procurar um hospital, o hospital não tem ninguém para atender. Né? Não pode procurar atendimento numa delegacia e não tem ninguém para atender lá. O serviço público tem que ser contínuo, sem paralisações. Isso acontece no Brasil? Acho que acontece. No Brasil, o serviço público não tem paralisações. E aí, o mais importante é a gente entender que esse princípio da continuidade do serviço público traz diversas consequências. Botei aqui, ó, como consequência, existem restrições a vários institutos. Primeiro, greve. Então, vou fazer uma pergunta direta para você. Servidor público pode fazer greve? Um monte de gente respondeu. Claro que pode. Claro que pode? Onde está dizendo isso? Onde você leu isso? Então, vou falar. Servidor pode fazer greve? Sim, não ou depende? Depende. Em direito, né? Falei N vezes já com vocês. Apareceu em prova. A administração não poderá isso, não sei o que lá. A administração sempre poderá isso, não sei o que lá. Aí tem uma opção lá. A administração em certos casos... é essa. É a melhor opção. No meio, né? Direito administrativo não, qualquer direito. Direito é subjetivo, então nunca é completamente, nunca é em nenhum caso, mas por ali pelo meio. Ou seja, o servidor público pode fazer greve? Depende. Depende por quê? De cara, você responde para mim. Se o servidor público fizer greve, o serviço público para, não para? Para. E pode parar? Não. Então, tem que ter restrição. Tem que haver restrições. Bom, entende o seguinte. Nossa Constituição Federal, no artigo 37, inciso 7, basicamente vai dizer o seguinte. O artigo 37 trata da administração pública, então está tratando aqui de servidores públicos. E aí, esse artigo 37.7 assegura
ao servidor público o direito de greve. Está escrito lá. Vírgula. Vírgula, nos termos e limites definidos em lei específica. Muito bem. Então, olha aqui. A nossa Constituição Federal, ela não proíbe a greve no serviço público, né? Diferentemente do que aconteceu no passado, né? Constituições anteriores proibiam a greve no serviço público. Essa nossa Constituição, né, foi apelidada de Constituição Cidadã, é uma Constituição democrática e tal. Quando editaram a Constituição Federal, resolveram não proibir o direito de greve no serviço público. Então, botaram que é assegurado o direito de greve. Mas também não permitiram de forma indiscriminada. Senão teriam colocado, é assegurado ao servidor público o direito de greve. Ponto. Não botaram ponto. Botaram vírgula. Nos termos e limites que serão especificados, que serão definidos ainda em lei específica. Isso fala lá em 88. Né? Ó, pode fazer greve, mas a gente ainda vai editar uma lei dizendo quais são os limites, quais são os termos. Diferentemente do que está no 37, inciso 6, por exemplo. Você está acompanhando a Constituição Federal, né? Esse é o 7. Olha o inciso anterior aí. O inciso 6 assegura o direito, é assegurado o direito à livre associação sindical. Ponto. Ponto final. Então, é assegurado ao servidor o direito à livre associação sindical. Ponto final. Então, o servidor pode sindicalizar e acabou. Não depende de lei nenhuma. O servidor pode fazer greve, vírgula, desde que essa greve esteja nos limites que serão especificados em lei. Olha a diferença. Ou seja, essa condição, né, é uma restrição ao direito de greve que foi imposta na Constituição Federal em decorrência do princípio da continuidade do serviço público, uma limitação ao direito de greve para que o serviço público não seja paralisado. Dito isso, deixa eu perguntar um negócio para vocês, que é direito constitucional. Esse artigo 37.7 é uma norma constitucional de eficácia plena, limitada ou contida? Tá, vamos facilitar. Volta para o inciso anterior. O artigo 37.6 é a norma constitucional de eficácia o quê? Plena, né? É assegurado o direito à livre associação sindical, ponto. Não está escrito lei nenhuma aí, né? Se não depende de lei nenhuma, é plena, acabou. Agora, o 7 é norma constitucional de eficácia limitada. Limitada por quê? Depende de lei para o seu exercício. Se não houver lei, se essa lei não foi editada, o servidor pode fazer greve? Não havendo a lei, o servidor pode fazer greve? Sim ou não? Não. Como não? Vem cá, acompanha comigo aqui o meu raciocínio. O servidor estável, ele pode perder o cargo por avaliação periódica de desempenho? Sim. Como? Na forma da lei complementar. Essa lei complementar já foi editada? Não. Então, o servidor não pode perder o cargo. Se não tem a lei complementar, ele não pode ser avaliado e não pode perder o cargo. Então, o servidor pode perder o cargo nos termos da lei complementar. Não tem a lei, ele não pode perder o cargo, porque perder cargo é ruim. O servidor pode fazer greve nos termos da lei. Não tem a lei, mas pode fazer greve assim mesmo, porque é bom. Sacaram?
Então são dois pesos, duas medidas. A avaliação depende de lei, da mesma maneira que a greve também depende de lei. A avaliação depende de lei complementar, a greve depende de lei específica. Ou seja, durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: enquanto não for editada essa lei específica, a greve no serviço público é proibida. Qualquer greve no serviço público é proibida. O Supremo Tribunal Federal cansou de declarar a ilegalidade das greves. Muito bem. De pouco tempo para cá, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, o STF começou a entender o seguinte: bom, o servidor tem direito constitucional a fazer greve? Tem, mas não pode exercer por falta de regulamentação. Qual é o remédio constitucional próprio para você pleitear isso em juízo? Mandado de injunção, certo? Mandado de injunção. E aí houve centenas de mandados de injunção chegando ao Supremo Tribunal Federal, questionando, reclamando contra a impossibilidade de exercer o direito de greve por falta de regulamentação. O que o Supremo Tribunal Federal fez? No início falava que infelizmente não posso fazer nada, infelizmente não posso fazer nada, infelizmente não posso fazer nada, até o momento que o STF começou a verificar que havia uma mora legislativa enorme, porque até hoje essa lei específica não foi editada, né? Em 88, então em 2014, olha quantos anos já se passaram sem a lei. E aí o Supremo Tribunal Federal passou a decidir o seguinte: a partir de agora, enquanto não foi editada essa lei específica de greve, os servidores públicos poderão sim exercer o seu direito de greve, desde que atendam os limites da lei de greve que existe na iniciativa privada. Existe uma lei de greve na iniciativa privada. Essa lei de greve, a princípio, poderia ser aplicada ao serviço público? Não, porque o artigo 37.7 exigiu uma lei específica. Uma lei especificamente para tratar da greve do servidor público. É isso que significa essa expressão lei específica. É uma lei que será editada para tratar especificamente daquele assunto. Não pode ser uma lei genérica que trate de outros assuntos, não. Tem que ser para isso, especificamente para a greve do servidor. Mas, como não tem nenhuma, o Supremo Tribunal Federal, por analogia, passou a entender que o servidor poderia sim fazer a greve nos termos da lei de greve da iniciativa privada, vírgula, no que couber. No que couber. No que couber quer dizer o quê? Quando for o caso. Então, quando um agente público ingressar com uma ação querendo fazer greve, deve-se analisar para verificar se aquela lei da iniciativa privada cabe no caso daquele agente. O agente é o quê? O cara é ascensorista, pode fazer greve? Dá para sair pela lei de greve da iniciativa privada? Acho que sim. Digitador? Acho que sim. Esse aqui, isso aqui não. A lei da iniciativa privada não cabe para esse servidor, porque isso aqui é completamente diferente, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal continua em cima do muro, né? Falou que a lei de greve da iniciativa privada se aplica aos servidores em alguns casos, quando for o caso. Não falou exatamente quando que é, quando que não é. E procurou se adiantar e dizer algumas áreas onde a lei da iniciativa privada, a princípio, não cabe. Ele já disse, no que couber, mas para esse não cabe, hein? Quais? Que o STF já disse que a lei de greve, a princípio, da iniciativa privada não cabe. Pode notar quem são importantes. Primeiro, aos servidores da área de segurança. Então, policial civil, policial federal, policial rodoviário federal, podem fazer greve? Não podem. A área de segurança não está sujeita a greve. Segurança pública não pode fazer greve.
não tem a lei específica e enquanto não tem a lei de greve de iniciativa privada, não vale para as polícias. Depois, área de saúde. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, médico e enfermeiro de hospital público não pode fazer greve. Qualquer greve no setor de saúde é inconstitucional nas palavras do Supremo Tribunal Federal. Depois, atividades essenciais à administração da justiça. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Todos os serviços que forem essenciais à administração, à continuidade da justiça. Porque o judiciário não pode parar. Isso aqui pega a maioria dos servidores do Poder Judiciário, né? Porque o judiciário não pode ser paralisado. E, nas palavras do STF, responsáveis pela atividade de exação tributária. Já ouviram isso? Sabe o que é exação? Exação vem de exigir. Exação tributária, exigir tributo. Entre outras palavras, fiscal de rendas. Fiscal de rendas não pode fazer greve. Claro, né? Dá para entender. O que o Supremo Tribunal Federal quer? Primeiro, não pode, a área tributária não pode parar porque é arrecadação. Se parar, não vai arrecadar. Se não arrecadar, não vai ter dinheiro para ninguém, não vai poder fazer nada. Aí mesmo é que para tudo, né? Se não tiver dinheiro, para tudo. Então não pode parar isso. Não pode parar o judiciário, segurança e saúde não pode parar. Educação, pode? Professor pode fazer greve? Pode, tranquilo, problema nenhum não. Educação é essencial? Não, educação não é essencial. Educação é essencial? Não, claro que não. Educação nunca foi essencial nesse país, cara. Não tem problema nenhum a pessoa fazer greve. Se a pessoa fizer greve, os alunos não tem aula. Se não tiverem aula, vão ser analfabetos, né? Então, nas palavras do Supremo Tribunal Federal, o STF não vedou a greve na área de educação. Vedou a greve na arrecadação de tributos. Mas não vedou na saúde. Não vedou na saúde, não vedou na educação. Então, vocês tirem as suas próprias conclusões. Certo? Então, beleza. Próxima aula, a gente fecha esse raciocínio.